Água Funda, de Ruth Guimarães. Água Funda é um romance. É o primeiro romance da escritora brasileira Ruth Guimarães. Água Funda foi publicado em 1946 e é considerado o primeiro romance publicado por uma autora negra, depois do término do período de cativeiro no Brasil, em 1888. Então, Ruth Guimarães, ela era uma autora negra, uma escritora negra, e é considerado o primeiro romance publicado por uma escritora negra, em 1946. É um romance narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente. O narrador sabe de tudo que acontece na história. A história passa-se na fazenda Olhos d'Água, no sul de Minas Gerais, entre o fim do período escravocrata e as primeiras décadas do século XX. Então, quem são os personagens desse romance de Ruth Guimarães, lançado em 1946? 1946, final da Segunda Guerra Mundial. Personagens: Mãe de Ouro, que é a protagonista, Joca, Curiango, Inácio Bugre, índio independente da comunidade, e Sinhá. O romance Água Funda tem como espaço narrativo a fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água e a cidade de Pedra Branca, no sul de Minas Gerais. O tempo da narrativa é o final do século XIX e o início do século XX. A fazenda é de propriedade de Sinhá Carolina, mulher que mantém uma produção de cana-de-açúcar. Sinhá Carolina é a personagem da primeira parte do livro e é mostrada em um contexto ainda escravocrata, em sua juventude, no tempo de seu casamento, e como viúva, quando vende suas terras para viver uma história romântica com um jovem que a faz perder tudo, inclusive a sanidade. Já Curiango é sobrinha neta de Carolina e se casa com Joca. No entanto, a família da moça já não possui terras nem riquezas. Joca é o protagonista da segunda parte da obra, que dá destaque à cultura caipira. Assim, o narrador ou narradora mostra o período de transição entre a escravidão e o trabalho livre. Joca, um trabalhador rural, tropeiro e foguista, acaba enlouquecendo e sai em busca da Mãe do Ouro, personagem folclórica da região. Desse modo, são discutidas questões culturais, morais, sociais, de gênero, de classe e de raça. A obra Água Funda, de Ruth Guimarães, também se centra no tema da loucura, associada aos personagens Joca e Sinhá Carolina. Essa característica une os dois protagonistas do livro, apesar deles pertencerem a mundos diferentes. O Jornal da Universidade da URGS publicou em 1º de junho de 2023. A literatura orgulhosamente negra e caipira de Ruth Guimarães. E Joca é esse trapo que anda aí. Virou andante. Um dia está aqui, outro dia não se sabe dele. Aquele sossega só com a morte. Assim mesmo não sei, até um curiango, a praga, acertou no ricochete. Enquanto o pai foi vivo, fui um cabresto para ela, mas depois que morreu,
não pode contar com o marido e não é mulher para ficar sozinha. É moça demais e é bonita demais. Tudo no diacho dessa mulher faz a gente lembrar da correnteza. Tem o andar bomboleado e macio de veio d'água. Tem uma risada de passarinho nascido perto da cachoeira. E o lustro daqueles olhos pretos é ver lustro de jabuticaba bem madura, molhada de chuva. Isso é um trecho do livro Água Funda, de Ruth Guimarães, publicado em 1946. Então, esse romance, ele vai se situar depois da abolição da escravatura até o início do século XX, as primeiras décadas do século XX. É um romance, mas escrito como se fosse prosa fiada, como se fosse narrativa caprichosa que vai indo e vindo ao sabor da memória, ao jeito dos contadores de casos. Essa é a obra, então, Água Funda, de Ruth Guimarães. Essa prova desafiada que dá ao leitor a sensação de estar escutando as personagens é um dos aspectos mais aclamados do romance de Ruth Guimarães. Ruth Guimarães viveu entre 1920 e 2014. Ela nasceu e foi criada em Cachoeira Paulista, cidade na divisa com Minas Gerais. Ruth traz à Água Funda um retrato do Brasil caipira, sem sair em estereótipos ou idealizações. Então, ela viveu uma parte da história do livro. Usando seu lugar de fala como mulher negra e caipira, a autora se inspira na sua própria vida na roça. Com linguagem marcada pela oralidade, o romance é repleto de descrições. A gente vê o caipira, aquele que é ligado à terra, as descrições da natureza, a gente vê bem o sentimento dela, da Ruth, de amar esse lugar. E aí tu vai ver a biografia dela, que ela não sai desse lugar, ela fica ali. Esse é o desejo dela, ver aquele céu, ver aqueles pássaros, ver aquela flora. E a gente chega até a sentir o cheiro do ar puro. Então, esse é um comentário sobre a obra de Ruth Guimarães, presente no Jornal da Universidade URGS, publicada em 1º de junho de 2023. Com linguagem marcada pela oralidade, o romance é repleto de descrições. A obra é escrita em um formato de conversa, de um ou uma narradora com um moço. Ao longo do romance, há diversas pistas que mostram que esse narrador é alguém da comunidade e que, ao mesmo tempo que tem familiaridade com a linguagem caipira, também possui educação formal. A gente poderia dizer que a narradora é um alter ego da Ruth, porque ela tinha uma escolaridade, inclusive, excepcional para a época, para o fato de ser uma mulher negra. Narrador, narradora é alguém pertencente à comunidade, mas a gente fica em dúvida quanto ao gênero. Pode ser uma narradora, mas o que me incomoda é que o posicionamento desse narrador é muito vago. Ele só diz, na escravidão era assim. E não sei se Ruth respeitaria tanto assim o poder, porque para mim ela era muito ousada para a época. Afinal, Ruth era uma mulher negra, caipira e jovem. Água Funda foi publicada em 1946, quando Ruth Guimarães tinha 26 anos. Seja com narrador ou narradora, a composição do romance, fragmentada, uma espécie de colcha de retalhos, é a grande originalidade da obra. Como isso não era comum na época, esse aspecto não foi bem recebido pela crítica naquele momento. A gente pode dizer que essa composição da obra, que na época do lançamento
foi alvo de críticas. Tem a ver com o fato de Ruth ter juntado causos que ela escutava e vivenciava. Em uma entrevista, em 2007, Ruth Guimarães comentou: assim como somos um povo mestiço, todo cheio de misturas de todo jeito, a nossa literatura também é toda feita de pedaços de textos, de arrumações aqui e ali. A obra acontece em 2 momentos temporais. A primeira parte do livro se passa cerca de 15 anos antes da abolição da escravatura, na fazenda Olhos d'Água. A segunda parte, entre os anos de 1930 e 1940, na cidade de Pedra Branca. Apesar desse salto no tempo, o que se percebe no romance é que aspectos como a exploração do caipira e a desigualdade permanecem intocados, fazendo uma espécie de desvelamento da estrutura colonial que permaneceu no Brasil. Mudou a fase, mudou o século, mudou da monarquia para a república, mas na água funda do Brasil se manteve a estrutura colonial. Nesse sentido, em um dos trechos do livro, é inevitável lembrar de notícias recentes sobre casos de trabalho análogo à escravidão. Em Água Funda, um forasteiro sem nome chega à Pedra Branca para recrutar homens para trabalhar na abertura de estradas no sertão, prometendo o pagamento de 30 mil réis, um valor alto por dia. É livre de despesas, isso é um trecho do livro. É livre de despesas, quer dizer, não é bem livre de despesas, é assim, todos os gastos correm por conta dos engenheiros. É uma companhia grande. Depois, o empregado paga aos poucos. Quando a gente entra, assina um contrato. Assim é bom, mas a companhia tem de tudo? Tem. Tem armazém, tem loja e farmácia, além de alojamento para o pessoal. Tudo isso e os 30 por dia correndo. Um dos personagens, Mané Pão Doce, resolve aceitar a oferta. Volta tempos depois contando que precisou fugir do lugar, porque a situação era diferente do prometido. Além de trabalhar pesado, sem descanso e ouvindo ofensas do patrão, os empregados eram pagos em vales, aceitos apenas no armazém da companhia, que cobrava muito caro pelos produtos. Ao pedir as contas, o empregado descobre que deve ao patrão pela viagem, pela esteira em que dormia, pelo alojamento, pela lavagem da roupa, além das compras no armazém. E só pode ir embora quando saldar a dívida, contando com tudo e a meu ordenado, e eu ainda ficava devendo uns 2 meses de serviço, reflete o personagem. O narrador de Água Funda acredita os tristes destinos dos personagens a uma praga lançada pela escravizada Joana. Para Ana, a praga é uma metáfora para os 300 anos de escravidão. Esse romance está fazendo uma crítica à escravidão e ao pós-abolição, que manteve as coisas como estão. E, se elas estão dando errado, é porque não se resolveu isso lá atrás. É o fantasma da escravidão. O Jornal Universitário produziu, desde 2018, uma série de reportagens em que especialistas destacam aspectos e fazem análises interpretativas de obras indicadas pela universidade. Ruth Guimarães foi uma escritora brasileira, nascida em 1920. Ela escreveu desde nova para jornais e revistas brasileiros e internacionais. Além disso, foi professora de português e grande tradutora. Formou-se em filosofia e letras clássicas antes de lançar seu primeiro romance, Água Funda, em 1946, que foi um grande sucesso. Ela é um marco na literatura negra e tinha escrita regionalista,
sempre privilegiando os ambientes caipiras e o folclore do Vale do Paraíba. Ingressou na Academia Paulista de Letras em 2008, 6 anos antes de falecer em 2014. Água Funda, publicado em 1946, foi seu romance de estreia e é tido como o melhor da escritora, além de ser um marco na literatura regionalista. Sua prosa contempla diversos causos, ditos populares e elementos das culturas brasileira e mineira. A história se passa no interior mineiro, entre o fim do século XIX e início do século XX, e envolve diversos tempos e personagens. Com o romance Água Funda, Ruth Guimarães oferece uma intensa e deliciosa viagem pelo universo caipira da fazenda Olhos d'Água, localizada em uma cidadezinha no interior mineiro, aos pés da Serra da Mantiqueira. O mundo de atmosfera mágica por onde desfilam senhores e sinhás, contadores de casos ou causos, e no qual a superstição e o sobrenatural muitas vezes orientam a vida cotidiana. O trio de personagens principais envolve Sinhá Carolina, Joca e Curiango. Sinhá Carolina é dona da fazenda Nossa Senhora dos Olhos d'Água, e o início temporal retrata sua juventude, ainda em uma época escravocrata. Mais adiante, ela se casa, torna-se viúva e vende suas terras quando se apaixona por um jovem. Entretanto, o relacionamento enlouquece e ela perde as riquezas. O momento histórico retratado inclui o questionamento do modelo econômico da escravatura, que já estava em crise. Então, Água Funda, de Ruth Guimarães. Em um salto temporal, aparece o casal de trabalhadores locais, Joca e Curiango. A narrativa retrata o início do século XX e a nova modernidade, já que a chegada de imigrantes internacionais modificou os métodos de produção. Mesmo com a implementação do trabalho livre, ainda havia exploração da força laboral. Assim, Joca acaba enlouquecendo também e sai em busca da Mãe do Ouro. De acordo com as lendas locais, sua função é proteger os tesouros, mas é perseguida por aqueles que buscam jazidas inexploradas. Assim, as duas atmosferas são unidas por críticas à exploração da força de trabalho, cultura e lendas populares, superstições e a temática da loucura. Mesmo com tal profundidade, a escrita leve de Ruth criou o fenômeno que esse romance foi. A própria autora comentou. Então, a própria autora fez um comentário sobre o seu romance e ela diz: Água Funda é um livro engraçado, livro da vida de todos os dias, é um livro de acontecências. Qualquer vida dá uma água funda. Qualquer um de nós escreve um diário e conta aquelas coisas de todos os dias e vai sair uma água funda. Porque a verdade do livro, alegria, o que o livro tem de bom, de literário, é que ele é um livro de todos os dias que acontece na vida de cada. Algumas frases de Ruth Guimarães: mulher, negra, pobre e caipira. Eis as minhas credenciais. Nós precisamos saber da raiz negra de onde viemos. A história negra está por fazer, a literatura negra está por fazer, a poesia está por fazer. Eu conto a história da roça, de gente da roça, do caipira. Folclore não se ensina, vivencia-se. Então, essas são algumas frases de Ruth Guimarães. Então, esse é o romance Água Funda, de Ruth Guimarães. Gostou do vídeo? Dá um like. Já está inscrito no canal? Obrigada. Não está inscrito? Assiste mais vídeos. Se gostar, se inscreve. Eu sou a professora Ana, fazendo resumos para você. Até o próximo vídeo.